essa descoberta? É um momento de surpresa e eu vejo algumas reações diferentes. Alguns são surpreendidos. Puxa, unbelievable, eles dizem. Não acredito, não é possível. Outros sentem-se enriquecidos. Puxa, essa é a minha história. Eles chegam na sinagoga, quando sentam, eu pensei que era cansaço físico, que às vezes são grupos de pessoas de mais idade. Mas não é o cansaço, é a emoção muito grande. Lágrimas nos olhos. Eles olham a sinagoga, quando os monitores começam a contar, cada um conta uma parte, as exposições que tem lá, temáticas, eles querem levar tudo eles querem. Para os judeus expulsos do Recife, deve ter sido duro recomeçar a vida aqui. Perderam tudo o que possuíam. Não tinham nem como pagar pela viagem ao capitão do navio francês. Por isso, alguns homens do grupo foram presos. O governador holandês de Nova Amsterdã, Peter Stuyvesant, queria expulsá-los. Era um velho soldado que perdeu uma perna combatendo na Guerra de Pernambuco e veio terminar a vida neste fim de mundo, a pequena aldeia de Nova Amsterdã. Stuyvesant era um calvinista, um protestante radical, e ao contrário de Maurício de Nassau, o príncipe holandês que governou Pernambuco, não tolerava os judeus, mas foi obrigado a ceder por ordem da Companhia das Índias Ocidentais. A decisão vinda de Amsterdã era clara. Os comerciantes judeus de origem portuguesa estavam entre os maiores acionistas da companhia e seus compatriotas tinham o direito de se estabelecer em Nova Amsterdã. Assim começou a primeira comunidade judaica nos Estados Unidos. Ao longo de 3 séculos e meio, mais refugiados judeus foram vindo para cá e Nova York virou a maior cidade judaica do mundo. Este portão guarda o primeiro cemitério da sinagoga fundada pelos judeus que vieram do Recife. É o mais antigo pedaço preservado da velha Nova York. E os nomes, nas lajes quase dissolvidas pelo tempo, revelam a origem dessa gente. Mendes Seixas, Cardoso, famílias judias de origem portuguesa que passaram pelo Brasil antes de vir para cá. O prédio atual da congregação de origem portuguesa é um templo decorado por Louis Tiffany, um dos artistas americanos mais refinados da Belle Époque, famoso pelos vitrais e pelas joias. A sinagoga homenageia grandes nomes da história dos Estados Unidos que fizeram parte desta comunidade. O rabino Gershom Mendes Seixas era amigo de George Washington e está entre os heróis da independência dos Estados Unidos. Hoje, os judeus são apenas 2,5% da população dos Estados Unidos, mas têm uma presença muito maior na cultura do país. Os estúdios de cinema em Hollywood, na Califórnia, foram fundados por empresários judeus de Nova York. Os musicais da Broadway foram criados por artistas judeus, como os compositores George Gershwin e Irving Berlin. Na literatura, Norman Mailer, Philip Roth, Saul Bellow, Susan Sontag estão entre os maiores escritores americanos. Hoje, entre os maiores diretores e astros de Hollywood, estão judeus como Steven Spielberg, Robert Altman, Paul Newman, Woody Allen e Barbra Streisand. Três séculos e meio depois da chegada a Nova York dos primeiros judeus que vieram do Recife,
pode-se dizer sem erro que a comunidade judaica está na raiz do chamado sonho americano. É a história de imigrantes perseguidos em outras terras que aqui deram certo e ajudaram a construir a nação que é hoje a mais poderosa do planeta. Mas também no Brasil, a cultura judaica deixou raízes. A exposição organizada pela historiadora Tânia Kaufmann e o filme O Rochedo e a Estrela, de Kátia Mezel, mostram que a presença judaica no Brasil, na verdade, começou muito antes da ocupação do Nordeste pelos holandeses. Os primeiros colonizadores portugueses, como Fernando de Noronha, eram judeus que foram forçados a se converterem ao catolicismo. Eram chamados de cristãos novos. Estavam entre os primeiros colonos que foram para o Brasil. Em Portugal e na Espanha, os cristãos novos eram perseguidos pela Inquisição como hereges, e muitos acabaram queimados na fogueira. No Brasil, eles eram donos de engenhos de açúcar e, longe dos olhos da Igreja Católica, praticavam o judaísmo em segredo. Com a chegada dos holandeses, os cristãos novos puderam praticar a religião judaica abertamente e fundaram no Recife a primeira sinagoga das Américas. Chegaram até mandar buscar um rabino para vir a ser o primeiro rabino em terras da América, que foi Isaac Aboab da Fonseca. O rabino Isaac Aboab era considerado um sábio em Amsterdã. Ele havia unificado as 3 sinagogas existentes e desempenhava com rigor a liderança espiritual. Veio para o Recife para reconduzir os cristãos novos aos caminhos do judaísmo e assegurar o perfeito cumprimento das leis de Moisés, o que fez energicamente, mesmo nas ocasiões mais difíceis, até o fim do período holandês. Não interessavam os judeus absolutamente que os portugueses voltassem a dominar, porque eles sabiam que era, como a gente diz,